Eu creio que é impossível passar por aqui hoje sem lembrar o que aconteceu ontem em São Paulo, como fez há pouco o senador Medeiros. Eu quero dar aqui o meu sentimento ao ver aquelas cenas. Por acaso, senador, eu acordei na madrugada, liguei a televisão, às vezes a gente tem esse hábito, e tinha acabado de acontecer aquele fato. A sensação que eu tive ao longo do dia, ao ver as notícias, é de que aquele fogo é o inferno em que está hoje o Brasil transformado. Aquele fogo daquele prédio caindo tem mais do que chamas, tem um simbolismo. O simbolismo até de que pode ser que Deus seja brasileiro, mas nós, os dirigentes do Brasil, ao longo de décadas e décadas de toda a nossa República, nós não estamos sendo brasileiros, que não estamos cuidando dos brasileiros. Ali estão apenas um pequeno pedaço de pelo menos 100 milhões de brasileiros. Alguns vivendo em cidades, em prédios como aqueles. Outros vivendo no campo, lá no meu Nordeste, nos mucambos, como a gente chama. Em condições precaríssimas, sem água, sem esgoto, com o risco de desabamento, de incêndio, numa vida insalubre completamente. E enquanto isso, senador Moca, os dirigentes do Brasil temos não só os salários, mas até mesmo ajuda moradia. Eu não falo ajuda moradia de quem se desloca e precisa sim, mas de gente que mora na cidade e recebe ajuda moradia. Enquanto os pobres coitados vivem naquelas condições e sem salário, sem renda. É possível que Deus seja brasileiro, mas nós, os dirigentes do Brasil, não estamos sendo brasileiros, no sentido de solidariedade com os nossos irmãos de pátria. Nós temos condições de evitar essa situação. O Brasil tem um produto interno bruto altíssimo e uma carga fiscal muito alta. Parece, e é certamente uma coincidência, mas quase no mesmo dia em que aconteceu aquela tragédia, os brasileiros que pagam impostos entregaram o seu imposto de renda. Para onde vai esse imposto de renda que naquele mesmo dia em que foi o limite para entregar a declaração, fez com que aquelas pessoas afundassem naquele prédio? Deus é brasileiro quando a gente olha o pequeno número comparado com o que poderia ter acontecido de mortes. Deus foi brasileiro em não deixar que aquela tragédia se transformasse em uma mortalidade muito maior. Mas nós não fomos brasileiros ao deixar que aquilo acontecesse por irresponsabilidade, por omissão, por descuido e pela brutal desigualdade que nós temos no Brasil, em que 100 milhões vivem daquele jeito e alguns de nós, com recursos públicos, vivemos em casas, em apartamentos, em condições extremamente favoráveis, pagas com dinheiro público. E ainda não querem acabar com essa tal da ajuda à moradia que se tem mesmo morando na cidade. Deus pode ser brasileiro, mas nós, os dirigentes, juízes, parlamentares, procuradores, não estamos sendo. Fechamos os olhos para essa tragédia e pegamos o máximo que pudemos, legalmente. Não estou falando de quem pega propina, não estou falando de corrupto, não estou falando de ladrão. Eu estou falando de gente honesta que serve se beneficiando de dinheiro que poderia ter ido para evitar aquilo. Porque um bom programa habitacional nesse país permitiria que aquela tragédia não acontecesse. Mas não é só esse benefício pessoal, essa corrupção no comportamento. É uma outra também, senador Moca. É a corrupção nas prioridades,
Não teve dinheiro esse país nas últimas décadas para fazer moradia, água, esgoto, mas teve para fazer estádios para a Copa do Mundo. Teve para fazer infraestrutura para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, palácios da Justiça, palácios do Legislativo, estradas para satisfazer a voracidade da indústria automobilística que exige estradas, viadutos, pontes, enquanto o povo fica sem casa e, de repente, numa madrugada, acorda sob um fogo que corrói todo o edifício onde moram e leva as pessoas com ele. E os que sobrevivem ficam sem os poucos bens que tinham. Ainda, claro, comemoram que não morreram. Nós não estamos sendo brasileiros por usar mal o dinheiro do Brasil, por usar mal os recursos do Brasil. E não estamos sendo brasileiros do ponto de vista ético, de usar corretamente, e do ponto de vista lógico, de não entender a dimensão do problema que nós temos. Há uma maldade na maneira como nós não dividimos a renda nacional. E uma burrice na maneira como nós não aumentamos a renda nacional. E o aumento da renda e a divisão da renda, os dois problemas passam pela educação de qualidade para todos os brasileiros. Porque só com a educação de qualidade a produtividade cresce e com a produtividade o bolo da renda nacional aumenta. E só com a educação igual para todos esse bolo se distribui de uma maneira menos injusta e de acordo com o talento, não de acordo com a herança, não de acordo com a sorte, não de acordo com o CPF ou o CEP. O CPF dos pais, o CEP de onde mora. Nós não estamos sendo brasileiros, nem inteligentes e nem bondosos com o país e com o povo brasileiro. Aquilo foi um exemplo do que acontece todos os dias nesse país. Do ponto de vista de visualização, foi muito forte. Mas do ponto de vista, senador Medeiros, do que acontece, aquele é apenas um pequeno exemplo. Aqui a, não 30 quilômetros, aqui a 100 metros tem pessoas morando daquele jeito, não em prédios, mas em barracas de papelão, que podem também pegar fogo de noite e matar as crianças que ali estão com seus pais. Não vai ter o espetáculo pictórico, televisível, de um prédio de 24 andares afundando, mas tem o mesmo efeito de colapso moral de nós, os dirigentes desse país, que não somos capazes de perceber a necessidade de usar os recursos do Brasil para servir aos brasileiros. E ainda mais, nos apropriamos de parte desses recursos para nós, sob a forma de prioridades equivocadas ou sob a forma de mordomias e privilégios que nós temos. Eu não sei até quando o Brasil vai acordar, como acordamos ontem, com a sensação de tragédia. Mas eu quero saber quando é que nós vamos acordar com a sensação de ter encontrado o caminho e de investirmos na solução desses problemas. Senador Moca, ao ver aquilo e ao saber que uma pessoa tinha falecido até aquele momento, eu disse, Deus é brasileiro. Mas ao ver com cuidado e ao pensar, ao refletir, eu disse, sim, ele é brasileiro, mas nós, os dirigentes do Brasil, não somos. Essa é a sensação que eu fiquei, senador Moca, ao ver a tragédia que a televisão nos mostrou ao longo do dia de ontem. Era isso, senador, que eu queria hoje manifestar.